Olá, eu sou Renata Trindade, coach especialista em comunicação para líderes, e eu quero falar hoje com você sobre uma competência muito importante para todo mundo que é líder e que se propõe a ser líder ou aspira uma liderança, seja formal ou informal. É muito interessante a gente pensar na visão sistêmica. A visão sistêmica é uma competência que permite às pessoas enxergarem além da maioria. Quando você consegue enxergar o todo, quando você consegue ampliar a sua visão de uma forma que você enxerga quais elementos fazem parte de um determinado sistema, como eles interagem, o porquê eles estão ali. O que eu quero aqui trazer para a sua mente, para a sua consciência, é o quanto essa competência ela é importante para que você consiga exercer uma liderança eficaz e para que você consiga também alinhar a sua mensagem, a sua comunicação dentro da equipe ou dentro do grupo do qual você faz parte. Uma família é um sistema, o universo é um sistema. Existem vários tipos de sistemas, alguns maiores, outros menores. Alguns sistemas estão dentro de outros sistemas. Então, por exemplo, se você tem uma empresa é um sistema. Você tem um setor, uma área, é um outro sistema, mas a área daquela empresa está dentro de um sistema maior. Então, você entender o que é um sistema e quando existe um sistema maior que engloba, fica muito mais fácil você enxergar quais são as variáveis, quais são os aspectos que precisam ser levados em consideração quando você precisa tomar uma decisão ou quando simplesmente você precisa direcionar uma equipe, um grupo ou um processo. A primeira sacada é que você entenda o porquê aquele grupo de elementos, de pessoas ou de fatores está ali unido. Como a gente está falando de liderança, então vamos falar aqui de grupo de pessoas. Por que aquelas pessoas estão ali? O porquê elas estão unidas? O porquê da sua equipe? Qual é o motivo dela estar ali? Isso precisa estar muito claro, primeiramente, para você que é líder. Se não tiver claro, e olha, pode parecer muito óbvio, mas é muito comum a gente ver que não existe essa clareza. Você precisa entender o porquê. Aquele sistema faz parte de um outro maior. Se você está falando de uma empresa como um todo, e você toma ela como a sua equipe, o porquê a sua empresa está aí? Que benefícios ela entrega para a sociedade, para os seus clientes diretos ou indiretos, parceiros, fornecedores. É muito importante que você pare para fazer essa reflexão, e não interessa quanto tempo já tem a área que você atua, é importante que você sempre esteja reavaliando isso, porque aí você não perde o todo, você não perde o fio da meada, entende? Então é importante que você esteja sempre presente para esse porquê. A segunda sacada que eu quero aqui dividir com você é: entenda quais são os elementos que fazem parte e que interferem direta ou diretamente nesse sistema. Então pensa bem, você precisa dominar não só, por exemplo, quantos elementos, quantas pessoas fazem parte da sua equipe, mas é importante também que você domine quais fatores, quais outros elementos interagem com essas pessoas para que vocês produzam os resultados que são interessantes para o sistema maior no qual vocês estão inseridos. Então é importante que você entenda o porquê e o que liga essas pessoas e esses elementos. Que formas de interação. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Se a gente está falando de uma área, de uma equipe, você precisa entender que essa equipe é um sistema, que ela está dentro de um sistema maior. Se você estiver falando de uma área de uma empresa, está dentro de uma empresa. Se você estiver falando de uma empresa, está dentro de uma sociedade, de um grupo, de uma comunidade, ou então de um segmento de mercado. Então você precisa entender qual é a inserção dessa empresa ou dessa área no todo, num todo maior. E, em um segundo momento, quais são os elementos, quais são, como a gente chama, os stakeholders, quais são as partes interessadas, quais são as partes envolvidas. São clientes, são acionistas, são processos, são colaboradores, quando se trata de uma empresa de forma geral. Se é uma área, né, qual é o porquê dessa área dentro da empresa, quais são que equipe, quem são as pessoas, quais são os cargos, enfim, você precisa compreender isso. E a terceira sacada é que você entenda qual é a interação
que existe entre esses elementos. Então vamos lá, de novo. Primeiro você entende o porquê daquele grupo de elementos ou de pessoas estarem unidos. Então você vai entender ali, dominar o todo do sistema, você sabe o porquê eles estão ali. Em um segundo momento, você vai identificar de forma separada quais são os elementos, quais são as pessoas ou quais são os stakeholders, quais são as partes interessadas. E em um terceiro momento, você vai identificar qual é a interação entre essas áreas, ou entre essas pessoas, ou entre esses fatores. Como que eles conversam entre si, como eles se relacionam, quais são as relações mais importantes, quais são as interações que são críticas, que são fundamentais para que aquele todo dê certo. Quando você entende esses 3 pontos, que é o porquê, quais são os elementos e como eles interagem, e você cria essa estrutura de preferência no papel, fica muito mais fácil você saber o que está acontecendo, como está a situação atual, qual é o objetivo e qual a rota de ação precisa ser seguida. A visão sistêmica é uma habilidade, é uma competência que precisa ser desenvolvida por todos os líderes e ela pode ser treinada. Algumas pessoas têm isso natural, algumas pessoas são visionárias, elas têm essa habilidade de enxergar além, de antever os fatos, justamente porque elas conseguem dominar basicamente esses 3 pontos e alguns outros, mas eu quero aqui dividir essas 3 sacadas que com certeza vão fazer uma grande diferença para você. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você profissionalmente. Se você tiver algo mais a dizer sobre isso, por favor, comenta aqui embaixo e deixa o seu like para eu saber se eu estou no caminho certo e te entregando conteúdos que façam a diferença. Um grande abraço e até o próximo vídeo.